Olá pessoal, aqui Múcio Vasconcelos, seu coach pessoal. Nós estamos dando início ao vídeo número 2 do tema Relacionamentos entre casais, passos indispensáveis para você salvar a sua união. No vídeo 1 nós finalizamos com o questionamento dela a ele se ele tinha outra. Ao que ele respondeu que efetivamente não tinha ninguém. E, na realidade, essa dúvida dela estava apenas fundamentada na evidência do esfriamento sexual dele por ela, uma vez que as visitas ao quarto dela haviam diminuído e a busca dele por ela era muito rara. Então, em função desse esfriamento sexual, ela tinha em mente que ele tivesse outra, o que foi negado efetivamente. Após essa situação de manutenção, de estabilidade, de esfriamento sexual, que aparentemente a ele não incomodava, mas a ela bastante, depois desse período surgiram outras variáveis que passaram a incomodar todos os dois. Mas ainda assim, por conveniência, para evitar atritos maiores, para manutenção do status quo, eles resolveram ir administrando aquela situação que cada vez mais ia se desgastando, mas a um nível administrável. Até que o Covid-19 lhes fez uma visita, como a todos nós, e nós ficamos obrigados a uma convivência exponencializada. Foi o que aconteceu com os dois também, obviamente, e em função disso, ambos começaram a perceber no outro características ou falas ou situações inconvenientes relativas a trabalho que os dois ainda não haviam experimentado, porque ambos não dividiam o mesmo espaço de trabalho. Essa convivência exponencializada levou a um desgaste bem maior, bem mais agressivo, até que numa dessas tardes de convivência exponencializada, ele finalmente resolveu buscá-la para uma conversa adulta a respeito do desgaste do tecido relacional entre os dois. Conversaram bastante e, para a felicidade deles, eles chegaram à conclusão que deveriam buscar um profissional para ajudá-los. Então, nesse caso, falaram com alguns amigos e esses amigos, alguns deles, indicaram por coincidência a mim. Me procuraram, tivemos uma primeira conversa, ocasião em que eu os parabenizei e disse a eles que esses parabéns eram em função dos 2 passos importantes que eles tinham dado para a manutenção da união dos dois. Primeiro, não só se conscientizar da situação existente, como ter uma conversa adulta a respeito dessa situação. Segundo passo importante e indispensável, procurar um profissional que pudesse ajudá-los num processo rápido e eficaz, como é o caso do coaching de casal. Então, esses 2 passos são fundamentais para a solução rápida e eficaz de um problema de relacionamento de casal. Se vocês estão passando por uma situação similar, por favor, deem esses 2 passos. Se vocês conhecem algum casal que estão passando por situações similares, recomendem a eles que tomem esses 2 passos. Sem esses 2 passos iniciais, a situação tende a degringolar. Até porque se eles fossem capazes de resolver isso sozinhos, a situação não teria chegado até onde chegou e ao conhecimento de vocês. Se não conseguiram resolver, é porque precisa de ajuda. Então, recomendem um coaching de casal. Recomendem que busquem um profissional para ajudá-los a mantê-los unidos, a manter a decisão que algum tempo atrás foi uma decisão importantésima na vida deles e que certamente continua importante. Para salvar um casamento, salvar uma união, a maioria das vezes precisamos de um profissional que ajude a mantê-los unidos. Um abraço, até!